Amém, glória a Deus, quarto dia, hein? Quem já foi muito abençoado aqui? Eu também, já fui muito abençoada, já pulei, eu falei, como é que eu tô pulando desse jeito? E depois eu vou ministrar lá, mas amém, vai dar tudo certo. Querida, eu quero que você feche os olhos nesse momento, vamos orar. Feche seus olhos, incline a sua cabeça. Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa noite, Pai. O Senhor já determinou no mundo espiritual tudo que o Senhor tem para nos entregar, tudo aquilo que o Senhor deseja fazer, realizar, Pai. E em nome de Jesus, que os nossos corações, Pai, eles sejam um terreno, Senhor, onde todas as sementes elas possam entrar e além de, Senhor, elas entrarem, elas possam frutificar, possam trazer vida, Pai. Deus, obrigada, Pai, por essa igreja, obrigada por esse dia, nós te louvamos em nome de Jesus, amém? Amém, glória a Deus. Querido, eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Romanos 12. Romanos 12. Quem achou diz amém. Eu vou ler a partir do versículo 9 até o versículo 21, que diz: o amor deve ser sincero, odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprio. Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Compartilhe o que vocês têm com os santos e em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade, abençoem aqueles que te perseguem. Abençoe e não amaldiçoem. Alegre-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Tenham a mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se com pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos próprios olhos, não retribuam ninguém com o mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira. Pois está escrito, minha é a vingança e eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se ele tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. E não se deixe vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Vençam o mal com o bem. Esse tema é um presente do Senhor que eu recebi, construindo pontes, não muros. E quando eu estava orando e sentada lá na minha mesa e falando com o Espírito Santo, e eu falei, Espírito Santo, o que nós vamos compartilhar? O que o Senhor quer falar? O que o Senhor tem para atrair os nossos corações nessa noite? E a primeira coisa que o Espírito Santo me trouxe foi o tema do nosso ano, o tema de 2025, que é favor de Deus. E o favor de Deus, ele diz respeito à graça, à bondade de Deus derramada sobre as nossas vidas, independente do nosso mérito, independente se nós merecemos ou não, a graça e a bondade dele foi derramada sobre as nossas vidas, porque ele é bom. E em todo o tempo ele tem derramado o seu favor, revelando quem ele é, aquilo que ele fez na cruz do Calvário pelas nossas vidas e aquilo que nós podemos fazer através do poder da cruz.
porque nós podemos fazer também esse favor, nós podemos fazer realizar através do poder da cruz. E aquilo que o Espírito Santo, ele ministrou ao meu coração, é que nós temos apenas tocado na superfície do favor dele. E que esse ano de 2025, nós vamos nos aprofundar e alcançar lugares que são impossíveis aos nossos olhos, mas eles são possíveis pela graça e pelo favor derramado por nós. Amém? Então essa é a palavra que o Senhor, ele colocou no meu coração. E por que eu estou falando isso? Porque a mesma graça, o mesmo favor que nós recebemos do Senhor, nós também podemos retribuir com aqueles que estão ao nosso redor. E também nós podemos retribuir para aqueles que nós achamos que não merecem. Da mesma forma que nós temos o favor do Senhor e nós não merecemos, da mesma forma nós podemos dar esse favor para aqueles que não merecem. Às vezes você fala assim: essa pessoa ela não merece ter a minha amizade. Essa pessoa não merece sentar na minha mesa. A minha família não merece aquilo que eu estou fazendo aqui dentro de casa, porque eles não dão valor. Mas é esse favor que nós podemos retribuir. E hoje nós vamos falar sobre relacionamento. E nós não podemos construir um reino em torno de nós mesmos quando nós somos capacitados pelo Espírito Santo a amar as pessoas assim como Cristo nos amou. Quando nós somos capacitados pelo Espírito Santo a levar os fardos uns dos outros. Quando nós somos capacitados pelo Espírito Santo, assim como fala lá em Filipenses 2:4, não cuidar apenas dos nossos interesses, mas cuidar dos interesses do próximo. A igreja, querido, ela precisa ser o lugar mais afetuoso, o lugar mais amoroso onde as pessoas elas vão entrar. Esse tem que ser. A igreja em si, o prédio não vai fazer nada. Essas paredes, se as pessoas entrarem aqui dentro, as paredes não vão falar, as cadeiras não vão dar um abraço, né? Esses instrumentos não vão tocar sozinho. Por quê? Porque o Senhor nos chamou para ser colaboradores do reino dele. Então o Senhor, ele nos chamou para ser um canal limpo, para ser um canal desobstruído para essas pessoas que vão entrar aqui, para as pessoas que estão chegando. A igreja, ela tem que ser o lugar mais afetuoso e carinhoso para que as pessoas elas sejam curadas das feridas da alma delas. E sabe quem o Senhor vai usar? O Senhor vai usar, aponta aí para você. O Senhor vai usar você, o Senhor vai me usar, o Senhor vai te usar. Eu sei que as pessoas daqui, elas podem ser ministradas e curadas através de uma pregação do YouTube. Elas podem ser saradas e curadas através de outras pessoas ao seu redor. Mas eu creio que o Senhor, Ele quer usar as nossas vidas para que nós sejamos esse canal desobstruído, esse canal limpo do Senhor, para que as pessoas elas sejam curadas, saradas, transformadas. Então nós não podemos criar muros. O que é criar muros? É divisão, é separação, é barreiras nos nossos relacionamentos. E pelo contrário, nós precisamos construir pontes, que significa unir, que significa ligar, que significa facilitar o caminho. Quando nós olhamos para os relacionamentos, nós vemos que tem pessoas que facilmente elas constroem essas pontes, elas chamam para perto, elas colocam na mesa, elas agregam aqueles que estão chegando, mas também nós vemos que tem pessoas que elas são especialistas em erguer muros.
em erguer barreiras, divisão, separação. Eu falo que são aquelas pessoas que são causadores do caos, né? Portadoras do caos. Onde tem uma confusão, elas querem estar. Se tem uma fofoca, ela corre para lá que eu quero saber. Se tem uma briga, eu quero estar lá junto. Né? Então essas pessoas, elas são portadoras do caos. Elas vão levantando essas barreiras de separação. E tem pessoas, né, que ao mesmo tempo que elas constroem essas pontes, esses relacionamentos, elas mesmas destroem. Vocês já viram? Pessoas que elas vão criando relacionamentos, daqui a pouco elas criam briga, elas criam confusão, elas criam contenda. E eu creio, né, que não é isso que o Senhor tem para nós. O Senhor não deseja que nós levantemos muros, barreiras, mas o Senhor deseja que nós sejamos pontes, que nós sejamos facilitadores, né? Então, entretanto, todavia, se a gente for sincero e nós olharmos para dentro, olharmos para as nossas vidas, né, a gente vai ver que em muitos momentos ou situações nós construímos pontes, mas nós também já erguemos barreiras, né? Nós já erguemos muros, não erguemos? Se a gente for sincero, olhar, né, para dentro. Mas o Senhor, Ele nos ama tanto. Ele nos ama tanto que Ele nos dá o Espírito Santo para trazer luz a esses lugares, para trazer luz às nossas vidas e para nos mostrar aquilo que nós precisamos corrigir. A palavra de Deus, ela vai dizer que a palavra, ela é lâmpada para os meus pés e ela é luz para o meu caminho. Então, enquanto eu estou caminhando, essa palavra, ela vai me guiando, essa palavra vai me trazendo luz. O Espírito Santo vai trazendo luz às nossas trevas. É isso que a palavra nos diz também, que o Senhor traz luz às nossas trevas. E pode ser que até ontem você viveu de uma forma, mas eu creio que hoje essa luz, ela vai te iluminar, ela vai trazer mudanças comportamentais, ela vai trazer um posicionamento mais firme naquilo que nós precisamos romper, em tudo aquilo que nos puxa para baixo, em tudo aquilo que nos faz construir muros, barreiras, divisão. E eu creio que há um tempo novo para essa igreja, um tempo de maturidade. Os relacionamentos, eles forjam nosso caráter, não forjam? A gente pode ver no casamento, né? Vem um de um jeito, outro de outro, um com uma criação, outro com outra criação. Aí a gente se junta, tá lá em casa, aí já sai, né? Aquelas diferenças, mas porque isso são relacionamentos. E por que a gente acha que muitas vezes nós vamos chegar na igreja e aquele irmão vai fazer tudo como a gente faz, como a gente quer, do jeito que a gente gosta? Não! São pessoas totalmente diferentes. Então, os relacionamentos, eles forjam o nosso caráter. Nós enfrentamos na caminhada desafios que podem nos levar à construção de muros, à construção de ressentimentos, à construção de mágoas, de desentendimentos, de desconfiança. E só depende de você, com a ajuda do Espírito Santo, é claro, para que de uma vez por todas vocês venham derrubar esses muros sobre a tua vida e construir pontes que promovam conexões, reconciliação, amor, paz, relacionamentos saudáveis que reflitam Cristo, que reflitam o amor de Cristo sobre a vida de outras pessoas. Então, por isso que nós somos chamados de pequenos cristos, né? De cristãos, porque somos pequenos cristos. Nós refletimos, ou nós precisamos refletir aquilo que Cristo era quando Ele estava aqui em terra. Então, quando nós olhamos e lemos sobre tudo que Ele é, o que nós vemos? Quando tu lê lá o Evangelho, nós vemos o que em Jesus? Nós vemos amor, nós vemos humildade, nós vemos compaixão, nós vemos cuidado. E esse cuidado, esse amor, essa compaixão é só com os grandes líderes? Ele tinha só para quem estava lá no templo, para aqueles grandes homens, para os fariseus,
os mestres? Não, pelo contrário, Jesus, ele derramava aquilo, ele se dispôs à sua glória, ele se tornou como cada um de nós para nos ensinar a construir pontes, relacionamentos com pessoas que ninguém gostaria de estar naquela época. Quem queria estar naquela época com aquela mulher samaritana? Ainda mais um homem conversando com uma mulher numa época onde os homens não se dirigiam a palavra às mulheres. Quem gostaria de tocar num leproso? Mas Jesus, ele demonstrou o seu amor, não para os grandes, mas sim para aqueles que ninguém queria estar, aqueles que ninguém queria estar perto naquela época, onde todo mundo rejeitava, o Senhor Jesus estava lá. Então, baseado nesse texto que nós lemos de Romanos, nós vamos nos aprofundar naquilo que o apóstolo Paulo nos ensina através dessa epístola, que é uma carta doutrinária, que do capítulo 12 até o capítulo 16, ele vai apresentar alguns aspectos práticos para uma vida cristã. E esse aspecto prático, uma doutrina, né, ela nunca é ensinada na Bíblia simplesmente para trazer um conhecimento. A doutrina, ela é ensinada para que venha ser colocada em prática. Não vai mudar nada se você sentar nessa cadeira, só obter conhecimento daquilo que nós estamos falando, só ouvir, mas não colocar em prática nesse ano. Então, tudo muda quando, além do conhecimento, nós começamos a praticar e a viver aquilo que nós estamos conhecendo. Então, esses versículos do 9 ao 21 do capítulo 12, eles estão relacionados ao Sermão do Monte. Eles estão relacionados ao Sermão da Montanha, que foi ensinado por Jesus lá no capítulo 5 de Mateus, no qual o apóstolo Paulo, ele vai basear essa parte nesse texto de Jesus. E eu amo ler as cartas de Paulo. Eu amo ler Atos. Eu já falei aqui várias vezes que um dos meus livros preferidos da Bíblia é Atos. Eu amo ler, mas eu admito que quando eu leio os evangelhos, eu sou constrangida da forma como Jesus, ele andava e da forma como ele se movia e como ele lidava com as situações, pela mansidão dele, pela paciência, pelo amor que ele cuidava, né, com aqueles que não mereciam. Então, os evangelhos é onde eu mais me encanto, porque ele mostra o caminhar, as palavras de Jesus, aquilo que ele fez. E Jesus, ele veio para se entregar. Jesus, ele veio para trazer salvação, ele veio para morrer pelos nossos pecados, mas existe algo que Jesus, ele fez. O que era mais predominante em Jesus é que ele veio revelar o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. É isso que ele falava, quem me vê, vê ao Pai. E quem que nós estamos revelando? As pessoas podem olhar para você e falar: meu Deus, essa pessoa, eu vejo Jesus na vida dela. E o mais lindo que eu vejo é Jesus sempre revelando o Pai. E Jesus veio revelar ao Pai, o Pai, a um mundo de orfandade, a um mundo onde pessoas elas andam e elas passam parte da sua vida como se não tivesse um Pai que pode transformar o interior delas. Muitas vezes nós nos vemos tendo comportamentos de órfão, de pessoas que não têm pai. Mas Jesus, ele está aqui essa noite. Ele está aqui para nos curar, para nos transformar. E a construção de pontes, ela representa construir laços entre pessoas. Essa é uma tarefa cristã. O Espírito Santo é um espírito de reconciliação. E o espírito de reconciliação, ele precisa estar dentro de nós.
Nós podemos fazer isso trazendo paz, apaziguando o conflito entre as pessoas, ajudando, amenizando as dificuldades. Muitas vezes uma fofoca, uma confusão, ela não termina porque cai em mãos erradas. Eu brinco aqui que quer acabar com uma fofoca e uma confusão, é só deixar nas mãos dos pastores aí, é só deixar cair no nosso ouvido, que pra gente é muito fácil resolver problema, é só chamar um, chamar outro e resolveu. É assim ou não é que se resolve problema? Mas como é que acontece hoje em dia? Um que fala para o outro, e daí fala para alguém que não vai conseguir resolver o problema, que leva para outro, que aí se inflama por causa desse problema, e muitas vezes a gente não está nem sabendo o que está acontecendo. Querido, se alguém chegar com fofoca, se alguém chegar com confusão, você tem duas atitudes. A primeira é resolver, certo? Ou você resolve, vamos chamar aquele irmão, vamos conversar. Porque é assim que a gente resolve os problemas. Nós somos irmãos em Cristo. Nós vamos viver a eternidade juntos. Então vamos resolver esses problemas. Ou se não, o que você faz? Você aciona um líder, um pastor, para ajudar a resolver. Assim acaba com a fofoca. Assim acaba com a confusão. Senão vai passando, né? De irmão, para um monte de gente que não consegue resolver. Amém, gente? Vocês recebem com amor isso? Vocês vão fazer isso das próximas vezes? Amém? Bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Os filhos de Deus são pacificadores. Eles são pacificadores. Esse é um trechinho lá E esse é um trechinho do Sermão da Montanha. Mateus 5,9. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Filhos de Deus. E eu quero dar um exemplo de algumas pontes que precisam ser construídas. Ou muitas vezes nós já construímos essas pontes, mas elas foram meio abaladas, então a gente precisa ou reconstruir, né? Eu não sei como que fala aí, acho que rachada, a gente precisa ali, né? Fazer uma manutenção, não sei como é que se fala essa parte técnica aí, né? Mas eu coloquei aqui exemplos de pontes que precisam ser construídas ou reformadas. Então, essa ponte que precisa ser construída, a primeira que eu coloquei aqui é entre pessoas que ainda não se conhecem. Conexões. Talvez você precisa, né, construir essa ponte de se abrir para as nossas novas amizades. Essa ponte, sabe, de querer que as pessoas, conhecer novas pessoas. A decepção, ela pode ser um muro. A decepção, ela pode ser um empecilho para a construção dessa ponte. Você que foi machucado, muitas vezes traído, muitas vezes ferido, você vai ter a tendência de se afastar, a tendência de ser desconfiado, achar que é melhor viver só, ou ter relacionamentos superficiais. Você entra na igreja, você escuta o culto, logo você já sai, vai embora, mas não tem relacionamento com as pessoas. Então talvez hoje seja uma ponte que você precisa construir, uma ponte de conhecer novas pessoas, de se conectar com novas pessoas. Outra ponte que eu coloquei aqui são pessoas que ainda não conhecem a Jesus. Se importar em ser um canal de salvação para essas pessoas, nas coisas ordinárias do dia a dia, né? Tô lá fazendo minha unha, vou cortar o meu cabelo, vou pegar um Uber, tô conversando na hora do almoço com as pessoas do meu serviço, sabe, a gente ser essa ponte que leva elas até Jesus. Então essa é uma ponte que talvez hoje você precisa construir. Eu preciso construir essa ponte de levar as pessoas para Jesus, aqueles que não conhecem ainda o nome do nosso Salvador. Outra ponte
construir pontes com pessoas que são diferentes de nós e que muitas vezes nós nos afastamos sem motivos. Sabe, aquela frase diabólica. Quem conhece uma frase que alguns crentes falam? Tem crente que fala, gente. Sabe aquela frase assim, o santo não bateu? Sério, gente, vocês estão dando risada, mas eu vou falar que eu já ouvi umas 2 vezes de pessoas que são cristãs, de dentro da igreja, me falando assim, o santo não bateu. Que santo não bateu, criatura? O único santo que a gente conhece é o Senhor Jesus, e quando Ele bate, Ele transforma, não é? É isso. Não tem como. É sério, gente, a gente dá risada, mas eu já ouvi isso, o santo não bateu. Ou nunca conversou com a pessoa. Nunca conversou com a pessoa e fala assim, não fui com a cara dela. Gente, pelo amor de Deus, você nunca conversou. Como é que você não foi com a cara da pessoa? São alguns comportamentos assim que a gente dá risada, mas que não pode acontecer dentro da nossa igreja, né? Ou assim, ó, ela não fala comigo e eu não falo com ela. Vocês já não ouviram? Dentro da igreja? Ah, não, eu não falo com ela não, porque ela também não fala comigo, eu não falo com ela, então tá tudo certo, a gente não se fala. E daí quando eu coloquei isso, eu lembrei do Pedro, ele tá aí? Eu lembrei do Pedro, porque o Pedro tem uma amiguinha lá no prédio, que ele não curte muito, eles brigam de vez em quando, sabe? E daí, muitas vezes, a gente está passando por um lugar e essa menina tá. Aí o Pedro dá a volta no prédio, só para não passar pela menina. Aí eu fiquei lembrando, tem pessoas da igreja assim, né, que dão até a volta para não passar perto de outras pessoas. Né? Eu não quero muito contato, então vou passar longe. Né? Trata as pessoas como se tivessem morrido. Dá frases do tipo, eu não gosto, eu não converso com ele, porque fez mal para minha amiga, porque falou isso, né? A gente vai tomando dores, ajuda a alimentar esse sentimento. Mas isso não acontece aqui, né? Não, né? Não acontece. Aqui é todo mundo fervoroso e anjo com asas atrás. Isso acontece, querido. Então talvez hoje seja uma ponte que você tenha que refletir. Estou falando brincando, mas é pesado. Né? Talvez seja uma ponte que tu tem que falar, será que eu tô construindo uma ponte que vai edificar? Será que eu estou construindo muros que vão me afastar de pessoas? Então essa ponte de construir com pessoas que são diferentes de nós, que muitas vezes nós nos afastamos sem motivos, talvez seja essa ponte que você tem que construir hoje. Eu coloquei outra ponte aqui, eu amo essa ponte, gente. Essa é a ponte mais linda para mim, que é a ponte com a próxima geração. Foi falado de algo geracional aqui desde o primeiro culto, o pastor orou pelas crianças, a pastora Jo falou um pouquinho. Mas essa ponte, a gente precisa construir essa ponte com a próxima geração. A construção dessa ponte é uma das mais importantes. Aquilo que nós rompemos no mundo espiritual gera vida abundante para as próximas gerações. A maldição por causa da desobediência, a palavra vai dizer que ela se estende até a 3ª e a 4ª geração. Mas a misericórdia do Senhor, ela vai se estender até 1000 gerações para aqueles que obedecem a sua palavra. É isso que está lá em Êxodo 25. Então você precisa pagar o preço de romper com os pecados de estimação que passam de geração em geração. Tudo que você talvez tenha vivido na casa paterna e materna é transferido para os seus filhos, até o momento que você se posiciona e quebra isso no mundo espiritual. Vou dar um exemplo. Se você que foi criado numa ambientação onde era muito nervosismo, onde tinha mentira,
onde todo mundo era nervoso, onde todo mundo era briguento, ciumento, invejoso, reclamão, onde todo mundo falava mal um dos outros, com vícios. O que acontece? Automaticamente, se os pais viveram isso na casa deles, automaticamente eles vão transferir para a sua vida. E automaticamente, quando nós temos filhos, nós transferimos para os nossos filhos. Isso pode acontecer, pode ser, existem sim casos de filhos que cresceram numa ambientação dessa e resolveram agir diferente, mas é o mínimo, viu? A maioria é transferido tudo isso, é transferido e os filhos vão reproduzir. Então, nós não podemos ser essas pessoas, porque isso vai mudar, sabe quando? Quando você exercer o governo que foi falado sobre a sua casa, quando nós vamos identificar, expor, romper, derrubar os muros, para construir essa ponte que leva a sua geração para a vida abundante. Tem rompimentos que talvez você não faça por você, mas você vai fazer olhando pela sua geração. Talvez você não faça por ti, mas pela sua geração você vai fazer. Eu tinha muito medo de dirigir, né? O Anderson até falou de dirigir em estrada. O Anderson até contou quando ele falou sobre o testemunho do nosso acidente. Eu tinha muito medo de dirigir em estrada. Teve uma vez que o Anderson, a estrada ela era até bloqueada na minha mente. Teve uma vez que o Anderson sempre brinca, que ele fala assim, mas é só pegar Raposo. E eu perguntei, mas onde que é Raposo? De tão bloqueada que eu tinha em pegar a estrada. E quando eu trabalhava na Samsung, uma época, o meu nome, ele foi indicado para fazer uma seleção para ser regional da Samsung. E eu não aceitei. Eu não aceitei, sabe por quê? Porque eu tinha que viajar. Porque eu tinha que pegar o carro e eu tinha que viajar. E eu não aceitei. Por mim eu não fiz isso. Por mim eu não rompi nisso que eu precisava romper os meus medos. Até ano retrasado, no final de novembro do ano retrasado, o Davi passar no Bragantino. E quando o Davi passou no Bragantino, eu tinha que viajar, levar ele. Não tinha ninguém que fizesse isso, então eu tinha que fazer. E eu tinha que viajar 3 vezes por semana. Campinas, aí eu ia para Atibaia ou para Bragança Paulista. Campinas era um pouquinho mais perto. Então 3 vezes ou 4 vezes por semana eu tinha que viajar. Quando eu fiquei sabendo isso, as primeiras vezes que eu fui chorando e eu voltava chorando. Eu falava, Deus, por que eu tenho que passar por isso? Até caí aqui. Por que eu tenho que passar por isso? Eu chorava, eu ia chorando, eu voltava chorando. Davi dormindo do meu lado e eu falando, Deus, o Senhor sabe que eu tenho tanto medo de dirigir. Agora eu estou tendo que pegar toda semana, 3 vezes por semana, viagem. Não são viagens perto, são viagens longas. Mas aquilo que eu não rompi na minha vida, eu rompi por causa da minha geração. Hoje eu pego estrada, hoje eu não tenho mais medo, o Senhor tirou meu medo, né? No acidente o Senhor mostrou ainda mais presente. Mas por que eu estou dizendo isso? Por que eu estou dando esse exemplo? Porque muitas vezes tem coisas que a gente não faz por nós mesmos, mas aí a gente olha para a nossa geração e a gente fala, eu vou quebrar isso por causa da minha geração. Eu vou fazer isso não por mim, mas eu vou fazer isso por eles. Então eu vou me sacrificar. Eu sei que não vai ser fácil mudança. Eu sei que não vai ser fácil eu parar de mentir. Eu sei que não vai ser fácil eu parar com o meu vício. Mas eu vou fazer isso por causa da minha geração. Toda construção, ela vai começar com uma fundação. Né? Aqui, quem trabalha com isso sabe, precisa ter uma fundação. E quanto mais ampla, quanto mais profunda, mais alta essa construção pode ir. É certo isso? O pastor Ivan falou que está certo, então tá bom. Então, quanto mais
profunda, mais ampla, mais alta essa construção pode ir. E para que as pontes elas sejam construídas nas nossas vidas, nós precisamos fundamentar com a palavra, para que essas pontes elas sejam fortalecidas. Então nós vamos fundamentar, né? E o que é fundamentar? O que vai fundamentar essas pontes, né? Entre pessoas que ainda não se conhecem, né? Entre conexões, familiares ou amigos que não se falam, que nós temos conflitos, pessoas que ainda não conhecem a Jesus, pessoas que são diferentes de nós e muitas vezes nós nos afastamos, que eu falei, com a próxima geração. Se tiver alguma outra ponte aí que você lembrar, você pode escrever aí para depois você romper, né? Ou construir, romper com as barreiras e construir essa ponte. Mas agora nós vamos falar o que vai fundamentar, o que precisa fundamentar essa construção dessa ponte. E o primeiro fundamento que eu coloquei aqui é o amor. Lá em Romanos 12, que nós lemos, no versículo 9 ao 10, vai dizer: o amor deve ser sincero, odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Dedique-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprio. Muitas pessoas aqui dentro da igreja talvez não vivam o seu potencial máximo, porque ainda não entenderam que a fundação do reino é o amor. Ainda não entendem que tudo aquilo que elas fazem, a base precisa ser o amor. Se não tiver amor, de nada adianta. Aqui em 1 Coríntios 13, vai dizer assim, eu vou ter que ler esse texto. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como um sino que ressoa, ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os ministérios, todo o conhecimento, que eu tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas se eu não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo que eu possuo, entregue o meu corpo para ser queimado, mas se eu não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, ele não inveja, ele não se vangloria, ele não se orgulha, ele não maltrata, ele não procura seus próprios interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece. As profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. E daí tem uma parte que fala aqui: quando eu era menino, eu falava como um menino, eu pensava como um menino, eu raciocinava como um menino. Agora que eu me tornei homem, eu deixei para trás as coisas de menino. Queridos, o amor, os relacionamentos, eles nos trazem, nós precisamos ter um tempo de maturidade. Porque aqui a gente vai ver que quando ele fala do amor, ele vai falar tantas coisas, não tem inveja, não se vangloria, não se orgulha. O amor é paciente. Isso tem a ver com maturidade. Porque quando nós somos meninos, nós falamos como meninos, nós fazemos coisas de meninos, nós arranjamos confusão, nós não queremos olhar na cara do próximo, a gente arranja, né, na família ou em qualquer lugar, a gente vai fazendo coisas de criança. Mas quando a gente conhece a palavra, quando a gente cresce espiritualmente, quando nós vamos amadurecendo no Senhor, o Senhor vai fazendo tudo diferente. O Senhor vai transformando o nosso interior. E daí a gente passa a ter maturidade para algumas coisas. Aquilo que antes a gente se irava, agora não é mais dessa forma. Agora não existe mais um ressentimento quando um pastor chama alguém para ir na casa e não me chamaram. Quando uma amiga chama alguém para ir comer, tomar café e não chamaram. Não existe mais ressentimento quando, sabe, alguém
pede algo e essa pessoa diz que não consegue dar naquele momento. Então a gente precisa entrar nesse lugar de maturidade cristã. Nós precisamos entender que nós vamos viver o máximo do nosso potencial quando a gente entender que aquilo que fundamenta o reino do Senhor é o amor, que o amor é a base. Então, da mesma forma que nós recebemos o amor do Pai, nós também podemos compartilhar desse amor. Nós somos criados à imagem, nós somos criados à semelhança. Nós representamos esse aspecto da sua natureza. E Ele é amor. Então, se Ele é amor, nós também precisamos ser amor. Quando nós entregamos a nossa vida a Ele, nós carregamos essa natureza. Quando você morreu para a sua vida e disse, agora não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Então, aquilo que é da natureza do Senhor, ela começa a fazer sentido em nossa vida. Ela começa a transformar aquilo que ainda estava ocupando, aquilo que estava ainda desestruturando as nossas vidas. Então nós somos criados à sua imagem e à sua semelhança. Então pode ser que você não tenha tido esse amor através da sua casa, muitas vezes através da ambientação, como foi criado. Tem pessoas que não são criadas numa ambientação de amor. Pelo contrário, né? Existem tantas famílias, né, que muitas vezes estão ali vivendo num tempo de briga, estão vivendo ali numa criação tão diferente, onde a família ela não transborda amor. Eu sei que tem pessoas aqui que talvez não tiveram um pai e uma mãe. Então, para essa pessoa ainda é mais difícil transbordar esse amor para a vida de outras pessoas. Mas eu creio que hoje o Senhor está aqui. E hoje Ele quer te encher ainda mais desse amor. Para que mesmo esse amor que você não recebeu, você possa retribuir para aqueles que estão ao teu redor. Amém? O Senhor quer nos livrar de todo espírito de orfandade. É tudo aquilo que você não recebeu da sua mãe, do seu pai, da sua casa, tudo aquilo que você esperou receber, que você gostaria de ter recebido, mas você não recebeu. Hoje o Senhor, Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui para curar. Ele está aqui para dizer que Ele é teu Pai. Ele está aqui para dizer que Ele te ama. Ele está aqui para dizer que você não é órfão, que você não está sozinho, que você nunca esteve sozinho, mas que o Pai está com você. Amém? Então, a partir de hoje, você vai se esforçar. Você que não teve esse amor e hoje sente dificuldade em abraçar, em beijar, em se relacionar com as pessoas, hoje eu creio que em nome de Jesus você vai sair daqui transformada. E eu creio que você vai poder transformar isso, esse amor que você não recebeu na vida de outras pessoas. Então você vai precisar se esforçar, né? Porque além de receber esse amor, também exige um esforço nosso para conseguir transbordar esse amor. Amém? Na vida da sua família, dos seus amigos. Então, ame, honre, trate o outro como maior. Lá em 1 João 4, 19 e 21 diz: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, como pode amar a Deus que não vê? Ele nos deu esse mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Eu não preciso falar mais nada, né? Porque é o que está na palavra. Você não crê na palavra? Então, se a gente crê na palavra, naquilo que a gente lê aqui, a gente não pode virar a cara para as pessoas. Por mais que as pessoas sejam diferentes de nós, cada um vive um processo de Deus na sua vida. Eu lembro que logo quando eu me converti, eu tinha 18 anos. Eu cresci, né? Num berço evangélico, como a gente fala aí, né?
Mas quando eu conheci mesmo a Jesus, foi com 18 anos que eu me entreguei verdadeiramente para Ele. E eu lembro que quando eu me converti, gente, foi aquele amor, aquele fervor que eu tive, que assim foi uma mudança muito da mesma forma que eu vivia com intensidade no mundo, eu comecei a viver com essa intensidade para Deus. Só que eu não entendia o processo que eu estava vivendo e o processo que outras pessoas estavam vivendo. Então eu ia lá na irmãzinha que estava de decote, eu puxava o decote dela falando: irmã, você não pode usar esse decote. Eu abaixava a saia da pessoa: não pode usar. Uma vez eu lembro que a gente estava no ministério de dança e uma menina chegou com uma roupa assim. Eu falei: vai para casa trocar de roupa, porque não dá para continuar desse jeito. Imagina. Só que o que é? Eu queria que as pessoas estivessem vivendo aquilo que eu estava vivendo. Eu ainda estava imatura na fé. Eu não estava entendendo que não era daquela forma, porque não sou eu que mudo as pessoas, é o Espírito Santo. Então, quem sou eu para ir lá e levantar o decote? Quem sou eu para ir lá e abaixar a saia? Quem sou eu para falar o que? Eu posso sim, compartilhar, dar um conselho, mas a gente tem que entender que não é a gente que faz a obra, é o Espírito Santo. Então a gente não tem que achar que as pessoas elas estão no mesmo nível. Eu não gosto de falar nível, mas para entender melhor, A gente quer que as pessoas vivam o que a gente está vivendo. A gente quer que elas façam o que a gente está fazendo. E cada um tem o seu jeito. O Senhor fala com cada um de uma forma. Então a gente não pode ser isso. Muitas vezes a gente tem revelações do Senhor sobre um irmão que está pecando ou que está fazendo... E essas revelações talvez Deus te mostre para te orar, para te ser uma ponte de ajuda para esse irmão. Só que o que acontece? Você vira a cara, você fica bravo, você não ajuda. Você fala: eu não quero nem chegar perto, esse irmão está em pecado. Quando a gente tem que entender que tudo aquilo que o Senhor nos traz é para quê? É para trazer vida, é para a gente orar, é para a gente pedir para o Senhor nos dar discernimento daquilo que nós podemos ajudar. E não para virar a cara ou para acusar e julgar um irmão. Eu tenho certeza que muitas pessoas falaram assim: ai, essa pessoa tinha que estar aqui para ouvir. Não é? E muitas vezes a gente tem que olhar para dentro e não para fora. Aquela pessoa tinha que estar aqui para ouvir essa ministração. Por quê? Porque a gente quer fazer com que as pessoas façam o que a gente acha que elas precisam fazer. Não é por força, não é por poder, mas é pelo Espírito. É o Espírito que faz. Então a gente precisa ter mais compaixão, a gente precisa ter mais amor. A gente precisa entender que a gente não pode viver aquelas frases que eu falei, Eu não vou olhar para o meu irmão, eu vou dar a volta, eu não vou cumprimentar, eu não vou chegar perto. Não pode ter isso nas nossas vidas, queridos. Não pode, porque aqui a palavra ela vai ser clara e não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que está dizendo que se a gente odiar o seu irmão e não amar a Deus e dizer que ama a Deus, a gente é um mentiroso. É a palavra que está dizendo, está te chamando de mentiroso se você falar que odeia um irmão. Então, o que você tem que fazer? Você tem que, muitas coisas, os sentimentos que vêm, algumas coisas que você fica sabendo de algo que aconteceu, você precisa lidar com tudo isso dentro de você. Tem dias que algum irmão aqui não está bem. Tem dias que a gente não está, Tem dia que nem eu me aguento, que eu levanto: Senhor Jesus, me ajuda. Ajuda eu e minha família, porque nem eu estou me aguentando de tão chata que eu sou. Aí a gente coloca a culpa nos hormônios. Você, mulher, pode fazer isso, colocar a culpa nos hormônios. Os homens não podem. Mas tem dia que a gente não acorda bem. Eu lembro uma vez que eu entrei numa igreja e eu estava mal. Isso aconteceu há muito tempo. E eu estava mal. E eu cheguei atrasada na igreja. Eu não gosto de chegar atrasada na igreja. O Anderson sabe. Eu não gosto de atrasar. Eu tenho pavor de atrasar. E esse dia eu cheguei atrasada na igreja. E eu já estava mal por causa disso. E daí a pessoa chegou e falou bem assim: chegou cedo pro culto de amanhã, Gente, a pessoa me destruiu. Porque ela não sabe que eu já estava mal.
Então são situações, e daí o que acontece? Que a gente precisa lidar dentro do nosso interior, porque a vontade é dar meia volta, ir embora e não olhar mais para a cara da pessoa, não entrar mais numa igreja. Não é? A vontade é essa. Mas aí a gente lida com tudo isso. E a gente lembra do sacrifício de Jesus na cruz. A gente lembra daquilo que Ele fez por nós. A gente lembra que nós também somos pessoas imperfeitas. Que nós também acordamos dias que nós não estamos bem. E que muitas vezes a gente dá patada no nosso marido, na nossa esposa, ou em alguém, ou em algum amigo. Porque nós não estamos bem. E nós temos que ter essa consciência que o nosso coração ele precisa estar livre para perdoar. E nós precisamos também saber pedir perdão quando a gente erra. Então não é sempre que os irmãos vão estar bem. Às vezes você passou pela pessoa e a pessoa não te deu oi. E não foi por mal que essa pessoa não te cumprimentou. Às vezes essa pessoa está pensando em 1000 coisas. Às vezes ela está com um problema gigantesco. Às vezes ela não te viu. E daí a pessoa fala, ai, a pastora Maria não olhou na minha cara hoje. Ela está com algum problema comigo. O pastor Anderson falou assim, ó, comigo. Então, aconteceu alguma coisa. Não, queridos, às vezes as pessoas não estão bem. Quando acontecer isso, não é para chegar para o amiguinho, né, de igreja e falar assim, ai, pastor Lori nem sabe, pastora Maria não olhou na minha cara hoje, tu acredita? Minha irmã, quase de sangue, não é de sangue. Minha irmã não olhou na minha cara hoje. Sabe, não, é pensar, a gente precisa, sabe, começar a mudar os nossos pensamentos. Quando vir um pensamento assim, poxa, ela não olhou na minha cara. Nossa, mas ela não deve estar bem, né? Poxa, né? Ah, aquele irmão não me convidou para ir na casa dele. Ah, eles estão curtindo o tempo deles, deixa eles aproveitarem. Uma outra oportunidade eu vou curtir também. Eu vou chamar esses irmãos para vir para minha casa. E tá tudo certo, é assim que funciona. Porque senão a gente começa a criar tantos muros, tantos ressentimentos, tantas mágoas, tantas barreiras por tudo. Às vezes você está chegando na igreja agora, você é uma família que chegou aqui e talvez os pastores ainda não foram te visitar. E não é por mal que a gente não foi te visitar. Às vezes a gente está com tantas outras demandas para fazer. Se a gente não foi, não tem problema nenhum você chegar para um dos pastores aqui e falar, viu, vocês podem fazer uma visita na minha casa? Eu tenho certeza que alguém vai na tua casa. Tenho certeza. Então a gente precisa sair desse lugar de maturidade e começar a subir os níveis de maturidade. Sabe, entender que o reino é o amor, entender que o nosso Pai é amor, que o nosso Pai é perdoador e que também nós somos dessa forma. E começar a levar as coisas com mais leveza, né? Não, porque a gente sempre condiciona as coisas para o mal, não é? A gente sempre vai pensar as coisas para o mal, nunca para o bem. Então comece a condicionar os pensamentos para o bem. Então, se você já foi ferido, se você viveu uma decepção e hoje você não consegue amar da mesma forma como antes, o Senhor está aqui te curando. O Senhor vai te curar para que você possa viver esse amor com outras pessoas, para que você possa confiar em outras pessoas. O Senhor pode fazer isso. Não através só de você, mas através do Espírito Santo que está em você. O segundo fundamento que eu quero trazer é a bondade. Romanos 12, do 13 ao 16, que nós lemos, vai dizer: compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Receba as pessoas na sua casa. Faça a mesa para as pessoas. Seja hospitaleiro. Se alguém está precisando, vá visitar. Né? Se tu vê um irmão que não está vindo na igreja, poxa, pensei naquele irmão, ele não está indo na igreja, manda uma mensagem para esse irmão, vá visitar ele. Não espere isso só dos líderes, não espere só dos pastores, seja essa ponte, construa essa ponte. Então receba as pessoas na sua casa, abençoe aqueles que te perseguem,
E olha que vai falar de novo, ele fala: abençoe aqueles que os perseguem, abençoem e não amaldiçoem. Vai falar 2 vezes isso aqui. Responda ao ódio com gentileza. Isso quebra qualquer pessoa. Sabe quando alguém vem e fala algo, responda com amor, que isso vai mudar toda a situação. Alegre-se com os que se alegram, chora com os que choram. Celebre as conquistas do seu irmão, sem inveja, sem ciúmes, queridos. Às vezes é muito fácil chorar com os que choram, né? Tá lá chorando com os que choram, mas às vezes é uma dificuldade para celebrar quando o irmão chega com um carro igualzinho àquele que tu queria, né? Com uma bolsa exatamente daquela que tu queria, um sapato. É difícil celebrar. Então nós temos que aprender aqui com a palavra a alegrar com aqueles que se alegram. Se o irmão comprou uma casa, por mais que você more em aluguel, fale: que alegria que você comprou uma casa, que bom. É se alegrar com ele. Porque o mesmo Deus que deu para ele vai te dar em algum momento. Se Deus não te deu agora, é porque o Senhor tem o quê? O tempo certo para todas as coisas, né, pastora Jô? O Senhor tem o tempo certo para todas as coisas. Tudo tem seu tempo determinado. A sua hora vai chegar. Se você se alegrar com os que se alegram, se você celebrar com aquele carro, o Senhor também vai te dar. Então, ofereça um ombro para quem precisa chorar. Muitas vezes nós não precisamos falar muito, mas só se mostrar presente já é o suficiente. Então, ofereça o seu abraço, ofereça o seu ombro para aqueles que estão com dificuldade. Tenham a mesma atitude uns para com os outros. Não seja seletivo, não dê prioridade só para algumas pessoas. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se às pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos próprios olhos. Não pense só em você. A palavra ela vai dizer que maior é aquele que serve. Maior entre vocês deverá ser o menor. Aquele que governa deve ser como aquele que serve. É isso. É não ser sábio aos nossos olhos. Não ser orgulhoso, mas estar disposto a se associar com pessoas. Então a bondade é o amor em ação. É a gente colocar o amor em prática. É a gente praticar. É ter atitudes de compaixão, de generosidade. É se colocar no lugar de uma pessoa. É querer o bem-estar de outras pessoas, sem desejar nada em troca. Né? Eu desejo o bem para você, sem desejar. Eu faço bem para você, sem desejar aquilo que você pode me trazer. É ter empatia, é ter cuidado, é acolher, é ser agradável. Eu lembro que uma vez eu estava num lugar onde tinha muitas pessoas difíceis de lidar. Mesas que a gente às vezes tem que sentar, que não é a mesa que a gente gostaria de estar, né? A gente pode escolher essas mesas. Mas eu estava nesse lugar e eu lembro que eu cheguei e eu falei assim: ai Deus, eu não queria estar aqui. Ai Senhor, eu não queria estar nesse lugar. Se eu pudesse, eu saía correndo daqui. E daí eu senti a voz do Espírito falando assim para mim: Cris, seja agradável. Aí foi como, sabe, eu fiquei constrangida com aquilo que o Senhor falou. Seja agradável, Cris. E a forma como eu comecei a lidar com a situação mudou toda a ambientação. Então, muitas vezes você precisa ser agradável em alguns lugares. Agradável, ser bondoso, ter bondade. E o último fundamento que eu quero falar para a construção
dessa ponte, uma construção forte, é o perdão. Romanos 12, do 17 ao 21 vai falar: não retribuam ninguém por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se ele tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. O perdão, queridos, é a vontade de Deus para nós. Mateus 6, 14 e 15 vai dizer: porque se perdoarem as ofensas um dos outros, o Pai Celestial também perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Eu não posso dizer que perdoar é algo fácil. Eu sei que não é. Não é fácil perdoar aquele que te fez mal. Mas um dos modos de liberar esse perdão é quando nós pensamos e lembramos que nós não tínhamos muitas razões também para ser perdoados. Quando nós olhamos para as nossas vidas e quando a gente vê quantos erros nós já cometemos. É olhar para as nossas vidas e ver muitas vezes aquilo que a gente fez que machucou o coração de Deus. E que Deus, Ele olha para nós através do seu Filho e do seu sacrifício. Então Ele escolheu nos perdoar. Para isso Ele precisou morrer numa cruz pelas nossas vidas. E quando Ele olha para nós, Ele não olha mais para os nossos pecados e Ele não fica lembrando as nossas vidas daquilo que a gente fez. O Senhor, Ele perdoa os nossos pecados e Ele lança fora. Ele não fica toda hora lembrando dos nossos pecados. Nós também podemos escolher olhar e perdoar as pessoas através de Jesus. Se eu fui perdoada, se eu cometi erros, se eu também tive vários pecados e eu fui perdoada por Senhor, eu também posso perdoar aqueles que me fizeram mal. Nós não somos perfeitos, nós cometemos erros. Tem alguém perfeito aqui? Tem alguém com a asinha de anjo aqui? Mas as pessoas, elas também podem cometer erro. Talvez esse irmão também pode te ferir. Talvez alguém na sua casa também possa te ferir. E o nosso coração, ele precisa estar disposto a perdoar. Porque a gente olha, o Senhor me perdoou dos meus pecados. Eu também quero perdoar os pecados. A palavra vai dizer, né? Quem muito é perdoado, muito ama. Então, quanto nós fomos perdoados, quanto nós podemos amar. Eu gosto muito de uma definição da pastora Tânia Teresa, que ela fala sobre o perdão e ela diz assim, que perdoar não significa esquecer, pois Deus não nos concede amnésia. O perdão não é a ausência de memória ou sentimentos, mas sim uma decisão de não cobrar mais uma dívida emocional ou moral que alguém tem conosco. Perdoar é lembrar sem sentir mais aquela grande dor, é não permitir que a ofensa continue a nos ferir. Então perdoar é olhar para dentro de nós. É olhar para os nossos pecados, olhar para um Cristo que nos perdoou e através do Espírito Santo dentro de nós trabalhando, nos ajudando, nós podemos oferecer perdão para aqueles que nos feriram. Perdoar nos torna semelhantes a Jesus
E o perdão é uma marca distintiva do cristão. Essa é a marca do cristão. É o amor, é o perdão. E esse é o ato de obediência que nós fazemos em perdoar o nosso irmão. Ele nos traz libertação, ele nos traz cura. Talvez hoje seja um dia, uma noite, que você vai precisar liberar pessoas que te machucaram, liberar pessoas que te feriram, situações que te marcaram, colocar diante do Senhor agora e falar: Espírito Santo, me ajuda. Eu preciso perdoar. Porque perdoar não é um sentimento. Perdoar é uma decisão. E depois que a gente toma essa decisão, aquilo que o Espírito Santo faz é infinitamente mais do que aquilo que você fez. Eu sei que muitas vezes é difícil, mas o poder do Espírito, ele está sobre as nossas vidas. Você lembra como eu comecei a ministração? Eu comecei a ministração dizendo que a primeira coisa que o Espírito Santo, ele me lembrou, foi do tema de 2025, o favor de Deus. E que nós estávamos tocando apenas no superficial, mas que a gente ia entrar no profundo e nós iríamos alcançar coisas que são impossíveis aos nossos olhos, mas possíveis através da graça e do favor que é derramado sobre a tua vida. Existe um tempo de rompimento, querido. Você precisa decidir se 2025 você vai continuar vivendo ciclos, o mesmo ciclo na sua vida, ciclos que não terminam, situações mal resolvidas, ou se realmente você vai dar um basta, você vai exercer o governo, você vai começar a ser coerente, que nem o pastor Ivo falou, coerente. Existem tempos, existem estações que nós estamos vivendo. E eu creio que a estação de hoje, o tempo de hoje, é tempo de romper mesmo. É tempo de derrubar muros. É tempo de construir pontes. Talvez esse perdão que você precisa liberar, você não faça só por ti, mas você faça para a sua geração. Talvez essa cura o Senhor vai fazer hoje na tua vida, mas que vai mudar a sua geração. Eu quero te convidar a se colocar de pé. A ponte, ela começa com a disposição de dar o primeiro passo. A gente falou que o que vai fundamentar essa construção dessa ponte é o amor, é a bondade, é o perdão. 3 pontos aqui que eu coloquei, existem muito mais que a gente poderia falar essa noite, mas eu quero, o Senhor, que o Espírito me trouxe foram esses 3. Então, para nós construirmos essa ponte, a gente vai precisar fundamentar nisso que eu falei, no amor, na bondade, no perdão. A ponte, ela começa com a disposição de você dar o primeiro passo. Você precisa dar o primeiro passo. Construir ponte existe esforço, mas traz recompensas eternas. Deus nos chama para ser agentes de paz, de unidade, de amor, refletindo a sua graça nos relacionamentos.
Quais muros hoje precisam ser derrubados na tua vida? Qual muros hoje você precisa derrubar para que essa ponte ela seja construída? Quais pontes você precisa construir? Talvez hoje você está aqui e você fala, eu preciso construir essa ponte, eu preciso derrubar esse muro de ressentimentos, de dores, de muros onde eu não vivi um amor e hoje eu acabo vivendo um relacionamento superficial. Então hoje eu preciso construir novamente ou reconstruir essa ponte entre pessoas que ainda eu não conheço. Talvez você precisa reconstruir a ponte de familiares e amigos que não se falam. Talvez você tenha conflitos no seu casamento, com seus filhos, com familiares que moram perto de você. Talvez seja com irmãos, com tios. Talvez você vai ter que construir essa ponte de restauração, de perdão. Essa ponte de pessoas que ainda não conhecem a Jesus, essa ponte que leva. Talvez você precisa construir essa ponte da próxima geração. Falar, eu vou romper com tudo aquilo que eu preciso de uma vez por todas, para que a minha geração ela seja livre, para que a minha geração ela tenha vida em abundante. O Espírito Santo está aqui. Se você sentiu do Senhor que você precisa hoje tomar uma atitude, porque o primeiro passo para a gente construir essa ponte é estar aos pés do Senhor, é colocar diante do Senhor. O primeiro passo tem que vir de você. Se você em alguma área dessa vida, da sua vida, você precisa reconstruir pontes e derrubar muros, eu quero te convidar para vir até o altar. Eu quero te convidar para deixar diante do Senhor aquilo que estava te impedindo de ir além. Pode vir, nós vamos orar pela sua vida.